Oi pessoal, tudo bem? Bom, cá estamos nós de novo, dessa vez pela continuidade com o capítulo 6 do nosso estudo, que trata do desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas. Vamos lá então começar mais uma etapa desse nosso estudo. Bom, vamos lá então começar esse sexto capítulo do nosso livro. Nesse capítulo, Leon Denis começa tratando desses três diferentes esferas, três diferentes tipos de fenômenos, que são o fenômeno de desprendimento, esterilização, que acabam por ser quase que a mesma coisa, e as projeções telepáticas. Vamos lá. Ele começa tentando descrever um pouco desse conceito de telepatia que ele trata, através dos seguintes termos, dizendo que o fenômeno chamado telepatia na Terra não é outra coisa senão um processo de comunicação entre todos os seres pensantes. Na vida superior, e a prece é uma das suas formas mais poderosas, uma de suas aplicações mais elevadas e mais puras. A telepatia é a manifestação de uma lei universal e eterna. Nesse sentido, eu acho que é interessante a gente contextualizar também, porque essa palavra telepatia, hoje em dia, e nos últimos 20 ou 30 anos, ganhou um conjunto de sentidos e significados que vieram principalmente dos filmes de super-herói, do cinema e esse tipo de coisa, que a interpretam como uma coisa muito fantasiosa, muito mística, de um superpoder e coisas assim. Mas o que ele faz lá no começo do século passado é tentar desconstruir um pouco dessa ideia, tratando essa telepatia como um simples processo de transmitir informações, ideias, pensamentos através da linguagem não verbal. O que isso quer dizer? Contextualizando, a gente pode trazer e entender a telepatia não como um fenômeno externo e muito distante, mas como simplesmente uma prática profundamente natural e comum nas nossas vidas em sociedade. Como é o exemplo que ele dá, a própria ideia da prece, que a gente é curioso, né, porque muitos de nós somos ensinados, seja nas tradições católicas ou evangélicas, ou mesmo nas tradições não cristãs, na oração, na prece, como algo ritualístico que muitas vezes nós nem questionamos o que a gente está fazendo, por que acontece e qual que é a ideia por trás. A gente simplesmente começa a repetir um monte de palavras que nos foram ensinadas, pedindo as coisas ou dizendo o bom e velho Pai Nosso, sem entender muito bem o que está acontecendo. O que Leon Denis faz é tentar explicar que esse processo de tentar, através do pensamento, da concentração, emanar alguma coisa ou pedir alguma coisa, é nada mais nada menos do que uma das vertentes desse processo de telepatia, no sentido em que, como ele diz, é uma comunicação entre os seres pensantes, uma manifestação da lei universal e eterna. Porque através dessa concentração mental, desse processo de visualização, o que o indivíduo consegue muitas vezes é emanar para o seu redor um conjunto de ideias, de valores, que tendem a atrair para aglomerar ao seu redor essas mesmas ideias. É óbvio que no nosso nível de desenvolvimento material, intelectual, isso é profundamente limitado, porque nós ainda não nos entendemos enquanto seres capazes de tais práticas. Porque nós ainda somos limitados e imperfeitos, né? Mas aí Leon Denis, ele começa a tratar de um outro fenômeno também que é importante para a compreensão total desse capítulo, que são esses desprendimentos, esterilizações com os quais ele começa o capítulo. O que seria isso? Bom, nós frequentemente entendemos isso, pelo menos uma linguagem mais contemporânea, como o processo de desdobramento, ou seja, um pouco do que a gente tratou no capítulo passado, quando a gente falou sobre os sonhos e o sono. O desdobramento é quando o espírito momentaneamente consegue se afastar do corpo, ainda mantendo alguns laços que mantêm o corpo vivo e ele ligado ao corpo, mas ele se afasta, conseguindo adquirir uma relativa independência nesse sentido. Leon Denis sobre isso escreve o seguinte: os grandes poetas, escritores, artistas, os sábios e os puros conhecem estas impulsões, estas inspirações súbitas, esses lampejos de gênio que iluminam o cérebro como clarões, e parecem provenientes de um mundo superior,
do qual refletem a grandeza e a inebriante beleza. Ou, então, são as visões da alma. Num arrebatamento estático, ela vê entreabrir-se este mundo inacessível, percebe as radiações, as essências, as luzes. Assim, Leonine trata é entender, por exemplo, os grandes gênios e poetas que, por vezes, relatam inspirações súbitas e espontâneas que parecem transcender as suas inteligências. É óbvio que tem vários outros fatores e vários outros fenômenos que podem acontecer, mas em alguns casos, eles podem ser exemplos desses processos de esterilização, quando o espírito consegue, durante alguns momentos, se esterilizar, se afastar da dimensão material e ter contato e ter acesso às inspirações superiores, seja em planos mais elevados, seja entrando em contato com espíritos que já trazem uma carga de vivências, de experiências maiores e esse tipo de coisa. Mas não só para isso esse tipo de coisa acontece. Nós temos também o fenômeno mediúnico, que acaba por ser recorrente, não recorrente, mas é um fenômeno mediúnico natural, que é o fenômeno da bicorporeidade, quando durante alguns instantes o espírito consegue tornar-se visível e às vezes até tangível, mesmo estando fora do seu corpo. Um exemplo que ele trata no livro é o caso de um parlamentar do parlamento britânico que estava doente na casa dele, estava passando por algumas dificuldades do próprio corpo físico, mas que devido ao seu esforço mental, à sua concentração e ao próprio enfraquecimento dessa conexão entre o corpo e o espírito, devido à sua fragilidade corporal do momento, consegue se corporificar através da bicorporeidade, fazer-se visível durante alguns instantes no parlamento. Tem até alguns relatos que testemunharam essa aparição espontânea dele, mas que rapidamente sumiu. Porque essa ligeira camada material que o perispírito às vezes adquire para tornar-se visível é bastante dispendiosa, tanto para o corpo quanto para a estrutura perispiritual, que dificulta bastante que esses fenômenos aconteçam com bastante frequência e por longos períodos de tempo. Mas aí, depois a gente vai tratar um pouquinho das consequências filosóficas. Porque tudo bem, a gente entendeu que a telepatia, essa transmissão de pensamentos entre os seres, é um processo natural dos seres vivos. Porque quando a gente entende que aquilo que anima os seres vivos não é meramente um conjunto de matérias, várias reações químicas, e sim uma potência pré-existente que momentaneamente se reveste da dimensão material para poder se manifestar no mundo material, faz necessário e evidente que as elucubrações, os raciocínios que permeiam essa existência espiritual, essa entidade espiritual, transcendam a matéria. Como se o nosso pensamento, a nossa mente, fosse oriunda e nativa da alma ou desse espírito e que momentaneamente utiliza o nosso aparato mental e vocal para conseguir expor essas ideias. Mas essas ideias preexistem à mente e resistem a padecimentos físicos e mesmo à morte física. Portanto, nesse sentido, é necessário que possa haver uma comunicação que transcende, que transpassa essas limitações que a matéria muitas vezes nos impõe. E nesse sentido, acontece a telepatia, que também o autor coloca vários exemplos e vários experimentos que foram feitos na época que tratam isso, experimentam qualquer distância que isso pode acontecer, porque algumas pessoas manifestam mais fenômenos relacionados a isso e outras menos, e várias coisas nesse sentido, por isso recomendo fortemente que vocês leiam essa parte. Mas, tudo bem, a gente entendeu esses fenômenos, mas o que eles influenciam na nossa vida? Quais são as consequências propriamente ditas dessas ideias? Porque a ideia do espiritismo, desde o seu surgimento, era tentar entender e tentar superar as perguntas e as práticas vãs que muitas vezes faziam, principalmente no contexto das mesas girantes que efervesceram os grandes salões da Europa durante a metade do século XIX. E as consequências filosóficas que o autor traz estão bem explícitas nesse pequeno trecho aqui. Todos os seres, todos os corpos, permutam vibrações. Os astros se influenciam através das imensidões siderais. Assim também, as almas
que são sistemas de forças e focos de pensamentos. Impressionam-se mutuamente e podem comunicar-se a qualquer distância. A atração se estende às almas, como um prelúdio da maior revolução moral que pudesse ocorrer em nosso globo. Assim, efetivamente, o mal seria vencido, ou consideravelmente atenuado. Quando o homem não tiver mais segredos, quando for possível ler os pensamentos em seu cérebro, ele não mais ousará pensar no mal, nem, consequentemente, fazer o mal. Portanto, nesse sentido, é como se ele começasse a discorrer sobre as consequências filosóficas desse conjunto de práticas, de princípios e de crenças. Porque, a partir do momento que se tem uma compreensão mais ampla e mais abrangente dos fenômenos que transpassam a mera existência material, faz-se mister que hajam consequências também filosóficas nessa questão. Porque, enquanto a nossa sociedade plenamente material muitas vezes cai e se reveste das práticas externas, a partir do momento que se entende essa existência transcendente, é necessário que hajam também mudanças comportamentais, que ele explica nesse finalzinho. Mas para além das consequências meramente filosóficas, também tem essa conclusão aqui que ele traz, que diz que, assim, a alma humana subirá, sempre galgando os degraus dos desenvolvimentos infinitos. Virão os tempos em que a inteligência predominará cada vez mais, desligando-se da crisálida carnal, desenvolvendo, afirmando seu domínio sobre a matéria, criando, por seus esforços, novos meios e mais vastos de percepção e de manifestação. Os sentidos, por sua vez, depurados, verão ampliar-se seu círculo de ação. O cérebro humano será como um templo misterioso, de naves vastas e profundas, cheias de harmonias, de vozes, de perfumes, instrumento admirável a serviço de um espírito que se tornou mais sutil e poderoso. Assim, as primeiras percepções do desenvolvimento gradual dessa noção e a compreensão mais clara desses conjuntos de fenômenos que são decorrentes e naturais da humanidade, mas que por vezes são revestidos de misticismo e negados, possibilita e abre um novo paradigma de novos desenvolvimentos nas relações sociais e na própria relação do indivíduo consigo mesmo, se entendendo não como meramente um aglomerado de células, de sistemas e de órgãos, mas como uma potência co-criadora que momentaneamente se reveste dessa crisálida carnal, como ele muito bem trata. E para além disso, agora para concluir, tem esse pequeno trechinho que Leon Denis trata das consequências agora morais, porque ele tratou das consequências filosóficas, essa questão teórica decorrente da compreensão desses princípios, agora na moralidade do indivíduo. E diz assim: e, ao mesmo tempo que a personalidade humana, alma e organismo, a pátria terrestre transformar-se-á. Mas, para que o meio evolua, o indivíduo, ele próprio, tem de evoluir primeiro. É o homem que faz a humanidade, e a humanidade, por ação constante, transforma sua morada. Há equilíbrio absoluto e relação estreita entre o moral e o físico. O pensamento e a vontade são as ferramentas essenciais com cuja ajuda podemos transformar tudo, em nós e à nossa volta. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros. Aspiremos a tudo que é grande, nobre e belo. Pouco a pouco, sentiremos nosso ser regenerar-se, e com ele, paulatinamente, todo o ambiente, o globo e a humanidade. Assim, essas consequências que foram tratadas inicialmente no âmbito filosófico, tratando os desenvolvimentos da sociedade do porvir, carregam em si necessariamente consequências morais no comportamento e na ação do indivíduo, porque a partir do momento que se tem esse vislumbre de uma sociedade, de um potencial de sociedade do futuro, é necessário que o indivíduo, na sua esfera, no seu círculo, assuma o seu papel de co-criador e suas responsabilidades perante essa transformação. Porque, como ele muito bem diz, é o homem que faz a humanidade, e a humanidade, por sua ação constante, transforma a sua morada.
Portanto, é necessário que nós, enquanto pequenos indivíduos, pequenas fagulhas em meio a um grande mar, possamos assumir a nossa responsabilidade e nosso dever enquanto transformadores da realidade que nos cerca. Não simplesmente num aspecto mental e filosófico, mas sim num aspecto de ações, transformar as nossas ações para que possamos, assim como Gandhi nos disse, sermos a transformação que queremos ver no mundo. E assim, essa é claramente uma breve síntese do livro, porque tem várias páginas, só nesse capítulo tem vários outros relatos que ele traz que acabam por reforçar e por esclarecer alguns pontos que podem ter ficado um tanto quanto confusos, mas eu acho que era mais ou menos isso. Aqui embaixo na descrição está o PDF do livro, caso vocês queiram acompanhar, e também o formulário do nosso estudo, para também conseguir participar das nossas reuniões, onde a gente conversa um pouco mais, tem mais diálogo, discussão, e dá para aprender mais um pouco junto sobre o universo, o mundo que nos cerca, mas sobretudo sobre nós mesmos. Até a próxima. Tchau.